E aí, minha gente, tudo certinho? Todo mundo com saúde? É o que a gente deseja de verdade para vocês. Olha só, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o logaritmo em si, depois a gente vai falar sobre a função logarítmica, tá certo? Porque o logaritmo em si só ele já é importante. E você já assinou o canal? Deixa eu ver aqui. Se não assinou o canal ainda, o que você está esperando? Venha para cá estudar com a gente. Venha ser um ex-estudante aqui do canal Ex-Enem. Então assina aí, marca o sininho para receber as notificações de publicação de vídeo. Os vídeos aqui são publicados de segunda até sexta-feira. Então, vem estudar com a gente para o próximo Enem. Não perca essa oportunidade. Vamos começar a discutir sobre logaritmo logo depois da vinheta. E aí, minha gente, preparado para ter um aprendizado sinistro aqui sobre logaritmo? Olha o homem aqui! Então, vamos lá. Hoje nós não vamos falar especificamente da função logaritmo, né? Mas nós vamos falar das bases dos logaritmos, para aí sim, no próximo encontro, a gente poder falar da função logarítmica. Porque o logaritmo, por si só, ele teve uma importância imensa ali no início do século XVII, né, 1600 e pouco ali, que foi desenvolvido essa questão do logaritmo, e na época foi uma coisa assim fantástica, né, porque muitos cálculos puderam ser bastante simplificados a partir dos logaritmos e das suas tábuas de logaritmos lá, né, que fazia com que cálculos que duravam ali meses para serem feitos passavam a ser feitos em alguns dias apenas, não é? Então, logaritmo foi uma coisa assim que revolucionou realmente a questão dos estudos científicos na época. E aí a gente vai dar uma olhadinha nisso que foi desenvolvido ali por volta de 1600 e pouquinho, tá bom? Vamos lá? Nós vamos começar falando de o que é na verdade o logaritmo de um número, não é? Então vamos entender o que é isso, vamos falar de quais são as propriedades que o logaritmo tem, né? E vamos também mostrar para você que faz sentido a gente aprender um pouquinho de logaritmo, serve até hoje para resolver uma porção de problemas. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá? Minha gente, olha só, logaritmo serve para uma porção de coisas, mas em particular você vai ver que serve para ajudar a gente a resolver algumas equações. Vamos supor que você estivesse diante dessa equação aqui, ó. 2 elevado a 2 menos x igual a 256. Eu estou interessado aqui em descobrir qual é o valor desse x aqui que vai permitir que eu obtenha essa igualdade. Bom, uma das coisas que a gente pode fazer é o quê? Fatorar o 256, né? Decompor ele em fatores primos. Ó. Se você dividir aqui 256 por 2, isso aqui então é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Então, essa equação aqui você poderia reescrever ela assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 menos x igual a 2 elevado a 8. Então isso aqui é algo relativamente simples, não é? Porque você tem uma igualdade de potência que tem a mesma base. Já que você quer que aconteça uma igualdade, então para que a igualdade aconteça, além das bases serem iguais, os expoentes também devem ser iguais, não é isso? Então eu vou escrever assim, ó, que 2 menos x, isso aqui é igual a 8. E aí eu passo a ter uma equaçãozinha aqui de primeiro grau. E é muito fácil de resolver essa equação, não é verdade? Basta você fazer assim, ó, menos x igual a 8 menos 2. Então, menos x igual a 8 menos 2 dá o quê? 6. Multiplica os dois lados por menos 1 e você vai obter que o x igual a menos 6. Você consegue fazer essa conclusão aqui olhando também para o gráfico da função exponencial e o fato dela ser ali uma função objetora em cima dos reais positivos. Mas um excesso de detalhe demais, né, vai acabar dificultando aqui a compreensão. Vamos apenas pensar assim, se eu tenho uma igualdade de potência, então a igualdade será obtida se os expoentes forem iguais. E aí a gente consegue resolver essa equação. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, não é verdade? Vamos ver um exemplo aqui? Veja bem, aquela situação que nós acabamos de ver é uma situação muito atípica.
não é? Pô, você está resolvendo uma equação e você se deparar com a igualdade de potência de mesma base, é muito difícil de acontecer. O mais natural é você chegar em algo parecido com isso. Mas como é que eu escrevo 3 como uma potência de 2? Não é? Aí a gente já não consegue mais fazer isso. E se nós não tivéssemos os logaritmos, não teríamos como descobrir esse valor de x aqui. Na verdade, o que eu vou definir como logaritmo é o expoente. O expoente é o logaritmo. E a gente vai escrever isso aqui assim, ó, logaritmo. Tá vendo aqui que a base da potência é 2? Nós vamos também falar de base do logaritmo. O que eu quero não é chegar no 3, o que eu quero chegar no 3, eu vou escrever assim. Quando eu escrever desse jeito, ó, logaritmo de 3 na base 2, é assim que a gente lê, eu estarei falando do expoente ao qual eu devo elevar ao 2, de modo a obter 3. Aquele expoente ali que nós chamamos de x, nós poderíamos colocar assim, ó. Então, o x aqui, no caso, esse número log de 3 na base 2, é o expoente ao qual eu devo elevar o 2 para obter o 3 como resposta. Do mesmo jeito, se eu colocasse assim, por exemplo, ó, 5 elevado a x igual a 7, eu poderia olhar para esse x aqui e falar assim, olha, o expoente que eu estou procurando é o logaritmo. Eu vou escrever isso aqui de que jeito? Logaritmo, aqui não é a base da potência, não é 5? Então a base do logaritmo aqui também dá 5. Eu não quero que a resposta dê 7, então eu aviso aqui, ó, que é o log de 7 na base 5. O que é o log de 7 na base 5? Isso aqui é o número ao qual eu tenho que elevar o 5 para conseguir chegar no 7. Então esse expoente, ele foi chamado de logaritmo. Tem alguns que a gente consegue até descobrir os valores deles, né? Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, 2 elevado a x, isso aqui igual a 8, eu também posso escrever esse x aqui como um logaritmo. Eu posso vir aqui e falar o seguinte, olha, a base aqui é 2. Então eu vou colocar aqui a base do logaritmo também sendo 2. Eu quero chegar no 8, então eu quero saber quanto que dá o log de 8 na base 2. O número que eu estou procurando é o x. Nesse caso aqui, eu sei que esse x aqui é 3, não é? Porque 2 elevado ao cubo dá 8. Então, eu posso dizer aqui, com base nisso, que eu tenho o logaritmo de 8 na base 2, isso aqui dá 3. Certo? Mas nem sempre eu vou ter esse número redondinho, somente em algumas situações é que a gente vai ter isso. Vamos ver agora a definição? Então, vamos lá? Olha só, vai aparecer aqui uma porção de letrinhas e é interessante você saiba o que é que essas letrinhas representam, né? Esse B aqui, ó, nós vamos pedir que ele seja positivo. E o B é esse número que aparece aqui, né? É o número que eu vou calcular o logaritmo dele. Esse A aqui nós chamamos de base do logaritmo. E aqui a gente está pedindo que esse A seja um número positivo e que não seja 1. Tá certo? E o x é o resultado desse logaritmo. Então, aqui no caso, olha só, tem uma forma bacana de você transformar logaritmo em exponencial. Que seria assim, ó. Você dá essa voltinha aqui, pega a base, vem aqui e, ó, faz isso aqui. E depois faz isso aqui, dá essa voltinha aqui. E aí você pode transformar o logaritmo que está aqui à esquerda nessa equação exponencial aqui à direita, ó, a elevado a x, a elevado a x igual a b. Você sempre pode fazer isso, tá certo? Então, quando alguém escrever para você assim alguma coisa envolvendo logaritmo, por exemplo, eu escrevo assim, ó, logaritmo de 10 na base 3. Aí você fala assim, olha, isso aqui é um número x, tal que esse número x tem que acontecer o seguinte, ó, dá essa voltinha aqui, ó. Você coloca assim, isso aqui é equivalente, é a mesma coisa que eu escrever 3 elevado a x igual a 10. Então, encontrar o log de 10 na base 3 é encontrar o número que eu devo elevar o 3 de modo a encontrar o 10. Tá certo? E é isso que a gente está explicando aqui abaixo por escrito, não é? Ó, o log de b na base A é o número que devemos elevar à base A para obter o número b, que foi exatamente o que eu falei aqui, né? Por exemplo, olha só aqui, ó, aqui eu coloquei aqui log de 3 na base 2.
é o número que devemos elevar o 2 para obter o 3. Uma forma de você lembrar disso é escrever assim, ó, log de 3 na base 2. Isso aqui é um número, agora dê a voltinha aqui, ó, 2 elevado a x tem que ser igual a 3. Então isso aqui é equivalente à mesma coisa que a gente escrever assim, que 2 elevado a x é 3. Então o log de 3 na base 2 é o expoente que eu devo elevar o 2 para obter o 3 como resposta. Quando eu escrevo log de 5 na base 7, você termina falando na base, fala a base por último, tá? Log de 5 na base 7, ó, base 7 você também faz a conexão mental lá com base da potência. Como é que eu vou escrever isso aqui? Vamos lá. Você vai escrever assim, ó, log de 5 na base 7. Isso aqui é um número, agora é um número que tem que acontecer o que com ele? Se eu pegar o 7 e elevar ao x, eu tenho que encontrar o 5 como resposta. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, 7 elevado a x, ó, 7 elevado a x, dá a voltinha aqui, ó, termina no 5. Isso aqui é o mesmo que 5, né? A resposta tem que dar 5. Então, o número x é o logaritmo. O logaritmo de 5 na base 7 é o número que devemos elevar o 7 para obter o 5. Só que com palavras fica mais difícil você gravar. Então, grava esse movimento aqui, né? Quando você escreve logaritmo de um número b na base a, isso aqui é um número x, tal que a elevado a x te dá como resultado o b. Entendido? Olha só, eu vou resolver esse problema aqui no final dessa aula, tá bom? Mas eu queria só mostrar para você, isso aqui é uma coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, só que como os bancos já têm lá os programas de computador que fazem os cálculos todos, ninguém fica olhando o que está lá por trás, né? Para você poder ver que por trás daquele cálculo tem um logaritmo. Veja se isso aqui não é algo que poderia acontecer na vida de qualquer pessoa. Isso aqui estava lá no Enem 2018, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Tá falando assim, ó, um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Isso aqui é aquela história que eles sempre vão contar, né? Contextualizando para você poder ver onde é que você está. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Você tem alguma coisa que vai vencer lá no final do ano, mas você quer pagar agora. O que você vai pagar no final do ano está com juro embutido. Lembra da nossa última aula que nós falamos sobre juros? Sim, mas agora eu quero fazer o pagamento, mas sem o juro. Como é que a gente vai fazer isso? Um valor presente, P, então ele está dizendo aqui, ó, que P é chamado de valor presente, né, submetido a juro composto com uma taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro determinado pela fórmula, olha aqui, ó, V igual a P, que multiplica 1 mais I elevado a N. Nós estudamos isso na aula passada, não é verdade? Nós estudamos isso na aula passada. Então, esse P é o valor presente, é o valor da parcela agora, sem estar com o juro embutido. E esse V é o valor da parcela depois que for cobrado o juro, né? Vai estar uma taxa I lá durante um tempo N, né? Um período N lá. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de 820, então, a pessoa está pagando 820 todo mês. Ela paga um valor fixo de 820. Há uma taxa de juro de 1,32. Então, o meu I aqui é 1,32 dividido por 100, né? Não é 1,32%. Se você dividir isso aqui, vai ficar 0,0132. Beleza? Se você dividir por 100, é só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, se você estava aqui 1,32, você anda 2 casas para a esquerda. Junto com a 30ª parcela, olha só, ele está pagando a 30ª parcela, será pago antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25%. Então, o desconto tem que ser mais do que 25% do valor da parcela. E aqui ele te dá alguns dados envolvendo logaritmo. Será por que ele está te dando dados envolvendo logaritmo? É porque para resolver esse problema você vai precisar de logaritmo. Sabe por quê?
está falando aqui, ó, utilize 0,2877 como aproximação para o ln de 4/3 e 0,0131 como aproximação para ln de 1,0132. ln é um logaritmo, tá certo? Olha, quando eu escrevo assim, ln de um número, isso aqui não é nada mais nada menos do que um logaritmo desse número em uma base especial. É uma base E, onde esse número aqui vale aproximadamente 2,71. É um logaritmo. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é... Bom, eu quero que vocês reparem o seguinte, isso é uma situação assim, quase que real, né? Qualquer um poderia acontecer isso aqui. Você quer antecipar e é para calcular o desconto que você vai ter na parcela que você está antecipando. Como é que faz isso? Gente, tem um logaritmo por trás disso, você acredita? Eu vou te mostrar aqui, ó. O que ele quer? Ele quer que o desconto seja superior a 25%. Como é que eu escrevo isso? Eu tenho que relacionar o V, que é o valor, com o juro, que é o valor que ele vai pagar aqui de 820, e o P, que é o valor da prestação que ele vai pagar. O que ele quer, na verdade, é que o P, tenha um desconto de mais de 25%. Então você pode começar com uma igualdade aqui. Procura saber o seguinte, ó. Em que momento que o P vai corresponder ao valor do V com desconto de 25%? Para isso acontecer, o que você tem que fazer? Você não tem que pegar e multiplicar isso aqui por 0,75% de V? Quando você pega um número e multiplica por 0,75%, você está dando desconto de 25%. Então eu estou dizendo aqui que o valor presente, ele tem que ser 0,75 do valor que eu vou pagar na prestação. Esse V aqui é esse 820 aqui. Então, a pergunta que eu tenho que responder é o seguinte, essa relação entre o P e o V, ela vai ser verdadeira quando N for qual o valor? Veja que eu vou estar interessado em encontrar um expoente. Aí você pode ver o seguinte, se esse I aqui é esse número 0,0132, esse 1 mais I ali, ó, esse 1 mais I, ele vai ser então 1,0132. Observa que ele está te dando aqui o logaritmo desse número. Será que vai servir para alguma coisa? Na verdade vai, né? Você pode fazer o seguinte, no lugar desse 1 mais I aqui, você pode trocar por 1,0132. Aí você vai ficar com essa relação aqui, ó, que o V, ele é igual ao P, que multiplica 1,0132 elevado a N. Agora, eu quero essa relação aqui, não quero 0,75V. O que eu posso fazer aqui no caso? Eu posso multiplicar os dois membros aqui, na verdade, por 0,75. Né? Agora, nesse caso aqui, 0,75V, ó, 0,75V não é o que você quer como P, não é? Então isso aqui, ó, deve ser igual ao P. Então ficamos assim com P igual a 0,75 vezes P, que multiplica esse número ali, 1,0132 elevado a N. Bom, aqui você pode notar que esse P com esse P aqui você pode cancelar. Esse 0,75, gente, é 3/4, não é? Então você poderia escrever isso aqui da seguinte forma, ó. Se você multiplicar os dois lados aqui agora por 4/3, vai desaparecer com esse 4/3 de cá, né? Vai aparecer assim, ó, 4/3 é igual a 1,0132 elevado a N. Veja que aqui eu estou querendo saber, né, qual é o expoente que eu devo elevar o 1,032 para obter 4/3. Então, esses problemas que envolvem você descobrir um expoente que vai fazer com que uma potência dê um certo valor, eles são resolvidos com logaritmo. Nós ainda não temos a tecnologia para resolver esse problema e é por isso que eu volto a ele no final desta aula. Tá certo? Vamos então ver o que falta para a gente poder resolver isso aí. Olha só, vamos ver aqui algumas propriedades, né? São propriedades básicas de logaritmos. Então vamos começar falando disso aqui, ó, propriedades básicas de logaritmos. As propriedades, elas ajudam a gente a navegar por dentro da teoria, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer. Nós vamos sempre supor aqui que estamos diante de uma situação em que o logaritmo exista.
Então a base do logaritmo tem que ter essa característica aqui, né? Tem que ser positivo e não pode ser 1. Quem vai aparecer lá dentro do logaritmo, que é chamado de logaritmando, ele precisa ser positivo. A primeira coisa que a gente está colocando aqui é que o a elevado a log de uma coisa na base a é a própria coisa. Mas eu estou até colocando aqui obviamente, né? Alguém pode ficar até zangado com eu colocar obviamente. Mas é por causa da definição de logaritmo, não é isso? Ó? Se eu escrevo assim, ó, logaritmo de uma coisa na base a. Isso aqui vai ser um número, né? Não sei lá que número que é isso aqui. Mas de tal forma que a elevado a esse x aqui vai dar essa coisa aqui, não vai? Então isso aqui é equivalente, é a mesma coisa que a gente escrever assim, ó, que a elevado a x vai dar essa coisa. Então a coisa vale a elevado a x. Ora, mas se a coisa vale a elevado a x, a partir daqui você olha para cá, ó, o x não é esse logaritmo aqui? Então se eu trocar aqui no lugar desse x colocar o logaritmo, eu vou ficar exatamente com o que está ali, ó. No lugar do x, eu vou colocar esse logaritmo. Então vai ficar assim, a elevado a x, aí eu tiro o x e no lugar dele eu vou colocar log de quadradinho na base a. Lembra que eu estou olhando para cá, né? Isso aqui igual a quadradinho. E todas as vezes que você estiver diante de uma expressão desse jeito, você pode simplificar. Por exemplo, assim, se eu estiver diante assim, ó, 5 elevado a log de x mais 1 na base 5. Se a base da potência for igual à base do logaritmo, então a potência, o resultado disso aqui, é o logaritmando ali, ó. É o x mais 1, não importa o número que esteja lá. Se eu colocar assim, 7 elevado a log de 15 na base 7. Não tem que fazer cálculo nenhum. Se a base da potência é igual à base do logaritmo, então o resultado dessa potência aqui é o 15, é o logaritmando. Certinho? Tem uma outra conclusão que você pode tirar a partir dessa relação aqui, que é o seguinte. Você pega aqui, tá vendo ó, esse logaritmo aqui, ó, e você escreve assim, então logaritmo do quadradinho, mas o quadradinho não é a elevado a x? Aí você poderia escrever assim, logaritmo de a elevado a x na base a, isso aqui também é x. Então, se a base da potência for igual à base do logaritmo, então o resultado aqui do logaritmo aqui, ó, ele vai ser esse expoente aqui, sempre vai ser desse jeito, tá bom? E aqui eu poderia escrever assim, ó, que o log de a elevado a coisa na base a, isso aqui é igual a coisa. E isso é nossa próxima propriedade. Precisamente essa que a gente acabou de colocar aqui. Ó, se a base da potência coincidir com a base do logaritmo, então o resultado do logaritmo é o expoente que está lá em cima. Se eu escrever assim, ó, log de 2 elevado a x mais 1 na base 2. Isso aqui é x mais 1, não tem que ficar procurando conta mirabolante. Não, isso aqui é uma propriedade que a gente já discutiu aqui agora. Né? Base da potência coincide com base do logaritmo, então o resultado é o expoente. Né? O resultado ali é o expoente. Olha aqui, ó. Outra propriedade aqui, ó. Todas as vezes que o logaritmando for 1, o valor do logaritmo é 0. Ah, mas por que isso? Olha, se você pega assim, ó, logaritmo de 1, não importa qual seja a base. O que você procura quando você quer descobrir que número que é esse? Você procura um número x, de tal forma que esse a elevado a x vai me dar como resposta esse 1. Aí eu lhe pergunto, a elevado a qual número é que vai dar 1 como resposta? Não é a elevado a 0? Né? Então aqui no caso o expoente aqui vai ser 0, ou seja, esse valor aqui é 0, ó, esse valor aqui é 0. Não importa a base, logaritmo de 1 é sempre 0, tá bom? Outra coisa aqui, ó, se por acaso a base da potência coincidir com a base do logaritmo, nós já falamos que isso aqui era o expoente, né? O expoente aqui não é 1, então dá 1. Agora pergunta para você mesmo, a elevado a qual número é que dá a? Pelo mesmo motivo aqui, você vai ter que o seu x igual a 1. Entendido?
Olha só, essa propriedade aqui é uma propriedade bem interessante e, inclusive, foi uma das forças do logaritmo, né? O logaritmo tinha o poder de transformar multiplicação em adição. E a adição é fácil de você fazer. Multiplicação, se é um número lá com uma porção de casas depois da vírgula, ou então um número muito grande, a multiplicação manualmente, como era feita ali no início do século XVII, comecinho de 1600, ela era manual, não tinha computador na época, gente, não tinha calculadora. Calculadora apareceu, essa calculadora que a gente utiliza hoje, apareceu em 1972, é uma coisa muito recente, não é? Então, isso aqui era um dos poderes do logaritmo, que era de transformar uma multiplicação em uma adição. Aqui está dizendo o seguinte, que o logaritmo de um quociente pode ser escrito como a diferença de dois logaritmos. Gente, olha só, basicamente o que essa propriedade aqui fala é que se você tem um expoente aqui, né, se você tem uma potência aqui no logaritmando, aqui dentro do logaritmo aqui, você pode simplesmente pegar esse expoente e descer ele para cá, como coeficiente, que é o que aconteceu aqui. Muito bem, vamos aqui de volta ao problema. Nós tínhamos chegado aqui, não é verdade? Como que a gente resolve a partir daqui? Eu vou pegar com vocês aqui, ó, essa equação aqui e vou levar ela para uma nova tela para a gente poder terminar de resolver lá. Terminando de resolver lá, a gente pega e volta para cá, beleza? Bom, está aqui aquela equação onde nós chegamos. Agora vamos terminar de resolver o problema. Eu coloquei aqui também os dados, né, que o problema te deu. Ele te deu o LN de 4/3, que é 0,2877 aproximadamente, e o LN de 1,0132, que é de 0,0131. Então agora vamos ver como é que a gente pode terminar de resolver esse problema. Eu quero descobrir quanto tempo, né, qual é o valor do N aqui, de tal forma que quando eu faço a antecipação da parcela, eu obtenho um desconto de mais de 25%. Vamos lá então? Aqui, gente, a ideia é você aplicar o logaritmo nos dois membros. Então, para você resolver isso aqui, você teria que vir aqui e falar o seguinte, ó, vou aplicar aqui LN de 4/3 e depois vou aplicar aqui LN desse outro que está ali, ó. O que nós acabamos de aprender? Nós acabamos de aprender que esse expoente aqui, ele pode descer para cá como coeficiente. Não foi uma das propriedades que nós vimos, não foi essa? Então, nesse caso aqui, passaríamos a ter assim, ó, LN de 4/3 igual a N vezes LN de 1,0132. Só que esses valores aqui, esses valores foram dados. O LN de 4/3, ele deu bem aqui, ó. O LN de 4/3 é 0,2877, ó. E o outro LN que foi dado para você foi esse LN de 1,0132, ó. LN de 1,0132, ele falou lá que é 0,0131. Então, no final das contas, vamos ficar com isso aqui, ó, N vezes esse número aqui. Eu quero descobrir, não é o valor do N? Então, basta dividir os dois membros aqui por esse valor, vai ficar assim, ó, N igual... Aqui, para você eliminar a vírgula, basta que você multiplique os dois membros por 10 elevado a 4, né? Se você multiplicar aqui por 10 elevado a 4 e aqui por 10 elevado a 4, a vírgula vai andar para a direita 4 casas e você vai ficar assim com N. Aí essa continha aqui é uma continha que você precisa saber fazer. Você acabou de encontrar que o N igual a 21, alguma coisa. Se você continuar essa divisão aqui, você vai ver que vai aparecer aqui 96. Então, no final das contas, o N tem que ser, então, aproximadamente 21,96. Só não se esqueça que nós estamos trabalhando com o N, que é a quantidade de prestações. Não existe um 21,96 quantidade de prestações. Se você pegar um número menor do que 21,96, você não vai conseguir o desconto de 25% que ele está pleiteando, né? Então, para você ter um desconto maior ou igual a 25%, que é como ele está pedindo lá, o seu N tem que ser de 22.
né, são 22 prestações, ele está pagando a 30ª. Então, se ele está pagando a 30ª, qual vai ser a prestação que ele vai ter que antecipar? Bom, então ele está pagando a 30ª, ele tem que estar com 22 prestações no futuro, então aqui vai dar 52, né? Então, 30 mais 22 dá 52. Então, ele vai adiantar então a 52ª prestação. Então, como vocês viram aí, nós resolvemos esse problema aqui, né? Achamos o N. O N é 21,96. Mas para a gente ter esse desconto aqui superior a 25%, a gente tem que pegar então a prestação de número 52. Então, a prestação que a gente vai poder antecipar, que vai dar esse desconto de 25%, vai ser a 52ª prestação. Certinho? Então, é isso que a gente queria falar com vocês hoje. Era isso, tá bom? E aí, minha gente, para um primeiro contato com logaritmo, não foi nada assim muito complicado não é verdade? Não. E olha só, para você poder fazer algumas continhas bobas com logaritmo, você tem que estar antenado em potência, propriedade de potência, saber lidar com números decimais, né, fatorar quando necessário. Então não é assim nada assim muito complicado não. Mas a gente vai continuar falando de logaritmo na nossa próxima aula. Não deixa de estar aqui então na próxima segunda-feira para a gente dar continuidade a isso. Ainda tem uma porção de coisa para a gente estudar a respeito de logaritmo. Beleza? Já se inscreveu no canal? Se não, inscreva-se, vem aqui ser um ex-estudante, vem estudar conosco aqui no canal do Ex-Enem, você não vai se arrepender. Tá beleza? Gente, ó, tudo de bom, um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau, gente!